Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos testes estatísticos para comparação aqui do IMC e também do estado nutricional no caso de grupos de homens e mulheres, legal? Então a gente tem aqui o IMC, lembrando, né, o IMC é uma variável quantitativa, numérica, então a gente vai fazer o teste T para comparar as médias, né? Tem uma diferença nas médias de homens e mulheres, dos homens é maior, mas será que essa diferença é significativa? Então, lembrando que o teste T ele vai verificar para a gente se existe ou não uma diferença significativa entre as médias, no caso aqui que eu estou comparando. Legal? Então, o primeiro passo para fazer o teste T é primeiro fazer o teste F, porque eu preciso saber qual o tipo do teste T que eu vou usar. Legal? Então, o teste F vai me dizer se as variâncias são supostamente iguais ou diferentes. Tem uma diferença na variação aqui no desvio padrão? Tem. Né? Parece que é pequena, mas não sei, a gente vai comprovar através de um teste para ver se ela é ou não é significativa. Então, para fazer o teste F no Excel é bastante simples. É só colocar a fórmula igual, teste F. É isso. E aí a gente coloca a matriz 1 e matriz 2. Importante, matriz 1 e matriz 2 são os dados originais do grupo 1, ponto e vírgula, os dados originais do grupo 2. Aqui a gente vai fazer o teste F para ver se as nossas variâncias são supostamente iguais ou diferentes. O resultado, como a gente já esperava, né, deu bem alto, 0,96, o que é bem maior do que 0,05, né? Então a gente, como nós já vimos, nós não rejeitamos H0, então não há uma diferença significativa entre as variâncias. Tá? Para que eu quero saber isso? Para saber o tipo do teste T que eu vou fazer. Então eu vou realizar o teste T com observações independentes. Lembrando que eu fiz o teste F porque são observações independentes, né? Porque são dois grupos, com variâncias supostamente iguais. Então, a conclusão que a gente chega com o teste F é que as variâncias são supostamente iguais, que não há uma diferença significativa entre elas. Ou seja, que eu vou fazer o teste T com variâncias supostamente iguais. Entendido? Então esse é o processo para a gente fazer o teste T. Primeiro a gente faz o teste F, como são dois grupos, e agora a gente vai fazer o teste T. Fórmula do Excel, como sempre, as fórmulas do Excel são lindas, igual teste T. Só que aqui tem mais informações, tá? Então, matriz 1, matriz 2 é o mesmo processo. Dados do grupo 1, ponto e vírgula. Dados do grupo 2, ponto e vírgula. Caudas, se é unicaudal ou bicaudal, a gente normalmente faz um teste unicaudal, então aqui a gente vai colocar 1. A região de rejeição vai toda para um lado só, né? E aqui que a gente vai ter que colocar agora a informação, se é 1, 2 ou 3. Então a gente tem que informar para o Excel, e se for fazer outro programa estatístico também você tem que informar qual o tipo do teste que você está fazendo, tá? Então eu vou ter que informar, que no caso do Excel, que eu vou fazer um teste T independente com variâncias iguais, supostamente iguais. Primeiro caso, tipo 1 é par. Tipo 1 é par é ótimo, né? Mas o tipo 1 é dados pareados, que a gente chama de observações independentes, então não é o caso. Tipo 2, variação igual de duas amostras. Então é isso, né? Eu tenho duas amostras, dois grupos, eu tenho variâncias supostamente iguais. Então no meu caso é tipo 2. Pode ser tipo 3, dependendo do que deu no resultado do teste F. Tá? Então isso que você vai ter que ver para fazer o teste T, por isso que primeiro tem que fazer o teste F. Tá? Porque a gente tem que dizer qual tipo que a gente vai fazer. No caso, variâncias supostamente iguais, tipo 2. Se fossem variâncias diferentes, né? Se o teste F desse outra conclusão, se mudaria aqui. E está aqui o resultado do teste T. Esse é o p-valor, esse é o valor do teste, que a gente coloca sempre nos trabalhos, né? Então a gente vai falar que esse p agora é menor do que 0,05. Então o que a gente faz? A gente rejeita H0. Né? Quando eu rejeito H0, a gente conclui que existe diferença significativa entre as médias. Ok? Então há uma diferença significativa no MC médio de homens e mulheres. Como deu diferença, quem que tem MC maior? Os homens, né? Homens apresentam IMC médio maior. Se não desse diferença, você não falaria quem é maior. Né? Porque embora tivesse uma diferença na amostra, essa diferença não seria significativa para a população. Legal? Então aqui a ideia do teste T e teste F que a gente faz para comparação. Lembrando que o teste que a gente fez para comparar é o teste T. Tá? O F é só uma primeira parte para a gente descobrir qual teste que a gente faz na comparação. Correto? Beleza, mesmo princípio agora para o IMC. Eu tenho uma diferença no IMC de homens e mulheres,
mas eu quero comparar se essa diferença é ou não é significativa. Não é teste T, porque agora eu tenho variável qualitativa, IMC, estado nutricional, né? É valor qualitativo. Então, como que a gente faz o teste quadrado no Excel? A gente vai ter os dados, aqui sempre os dados numéricos, nunca o percentual, tá? De cada grupo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as somas aqui. Então, vou somar cada linha. E vou somar todas as colunas também. Então, eu preciso sempre dos totais para fazer o teste quadrado, tá? Ele é um teste que ele vai sempre comparar o valor com o valor observado com o esperado, como a gente viu. Então, a gente precisa construir uma tabela de valor de esperado aqui do lado, onde é uma regra de 3, né? A gente faz a seguinte ideia. Se eu tenho um total de 45 pessoas, dessas 5 têm baixo peso, de um grupo de 26, quantos deveriam ter se a distribuição fosse a mesma, né? Então, a gente faz basicamente essa conta. Que, como nós já conversamos, é basicamente o quê? Você vai multiplicar a soma da coluna pela soma da linha e dividir pela soma total. Então, quando a gente monta a regra de 3, a gente vai sempre ter isso. Achei o primeiro valor. Legal? Para o segundo aqui, mesma coisa. Igual, só que agora estou na segunda coluna. Soma da coluna vezes soma da linha dividido pelo total geral. Se eu somar esses dois números, adivinha o que vai acontecer? O total vai sempre se manter. Legal? E a gente vai fazendo isso para todos. Agora eu estou na segunda linha, então eu pego o total da coluna vezes linha dividido pelo total geral. Do lado, a mesma coisa. Mudei de coluna, linha, total geral. Se eu somar aqui, se eu puxar a fórmula da soma, vai sempre mantendo os totais. O jeito de ver se você está fazendo certa a conta, tá? Terceira linha, então eu pego o valor da coluna vezes o valor da linha, divido pelo total geral. No outro, a mesma coisa. Entenderam o processo? Na última, repito o procedimento. Sempre eu vou fazendo dessa forma, tá? É uma conta, de novo, bem simples que a gente vai montando aqui no Excel. Óbvio, se quiser fazer a conta de outra forma, colocando os números ou fazendo a calculadora depois anotando, vai dar certo. Manteve todas as somas das colunas, das linhas, desculpa, e também da coluna. Ó, tudo fecha bonitinho, redondinho, se a conta estiver certa. E agora eu vou fazer o teste quadrado. Tá? Então, como que a gente faz o teste quadrado no Excel? Igual teste.QI. QI. Valor real, valor esperado. Então, aqui para o teste quadrado, a gente seleciona essas tabelas que a gente tem aqui. Então, o valor real são todos os dados dos grupos, do cruzamento que a gente fez aqui, né? Sem os totais, pessoal, pelo amor de Deus, não pega total aqui, ponto e vírgula. O valor esperado, que é essa conta que a gente fez. Então, essa continha a gente faz para conseguir fazer o teste quadrado. Certo? Tranquilo? Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente pega o valor esperado e o valor observado e o valor esperado, coloca os dois no teste aqui e está aqui o resultado. Legal? Então, de novo, é um p-valor. Então, é o p-valor do teste quadrado, que deu 0,40, é isso que você vai colocar no teu trabalho, né? Quando você vai fazer um TCC, uma dissertação, esse é o resultado do teste e é a conclusão do teste. Esse valor é maior do que 0,05. Então, não existe diferença no IMC, no estado nutricional, desculpa, de homens e mulheres. Essa é a minha conclusão final. Legal? Então, esse é o processo do teste quadrado. O que a gente tem que cuidar? Olhar para isso aqui. Tá? Aqui todas as frequências esperadas deram maiores do que 1. Tá ótimo, posso fazer o teste. Se alguma frequência aqui tivesse dado menor, da esperada, tá? Ah, aqui tem um zero, professor, aqui não tem nada, é zero. Não tem problema, o que importa pra gente é o valor esperado. Opa! Tem que colocar o zero, muito bem, viu como muda o valor? Então, quando não tem nada, pessoal, aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar também, tá? Eu preciso colocar o zero na tabelinha dos valores. Isso é bem importante a gente lembrar. Eu tinha acabado esquecido, ó, como mudou bastante o valor. A conclusão acabou não mudando. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter primeiro é colocar, preencher de zeros os valores aqui, não pode deixar em branco. O Excel não faz correto, ele vai fazer o valor errado. E outro cuidado que a gente tem que ter, esses valores aqui não mudaram, né? Porque eles eram
referentes ao total, então colocar o zero, primeira dica. E segunda dica é, se aqui der uma frequência menor do que 1, não pode ser feito o teste aqui quadrado. Então o que a gente teria que fazer? Vamos supor que essas frequências aqui da primeira, normalmente vai acontecer isso na primeira ou na última classe, né? Ou pode ser em qualquer outra, dependendo dos dados que você tem. Se acontecer, você tem que agrupar a classe. Então vamos supor que aqui embaixo, por exemplo, fosse valor menor que 1, a gente juntaria o sobrepeso com o obeso. A gente juntaria as frequências, somaria, criaria uma nova classe aqui, em vez de ter 4, teria só 3, né, que seria o sobrepeso mais obeso, e aí faria o teste de novo. Então a gente sempre tem que olhar no valor esperado se houve alguma frequência esperada menor que 1. Legal? Então fica a dica de ver isso aqui e de colocar o zero aqui, que é bem importante, como a gente viu, esse é o resultado correto do teste aqui quadrado. Beleza? Então, pessoal, então aqui estão as formas de fazer o teste. Tanto o T, comparação de valor quantitativo, numérico, quanto o Q quadrado aqui no caso do IMC, né, do estado nutricional, desculpa, que é um valor categórico, qualitativo. Falou, pessoal. Tchau, tchau.